Fala galera, História em Pauta número 85 e dessa vez falando sobre o movimento Ele Não. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, domingo, dia 11 de novembro de 2018. Primeiro programa pós essas conturbadas e polêmicas eleições. Aqui. Primeiramente, ele não, Bolsonaro nunca. Pois é, depois dessas eleições que infelizmente elegeram aí este cidadão aí, Sacripanta, Jair Bolsonaro. Estamos aqui, eu e Rafael Freitas, nesse domingo ensolarado, que parece que vai chover, né? Estamos aqui fazendo a nossa parte na histórica resistência americanista contra aí esse projeto ultra neoliberal, a qual o Bolsonaro é apenas uma marionete nas mãos desses magnatas aí do agronegócio, do capitalismo parasitário. E vamos hoje analisar, né, Freitas, o movimento Ele Não, que iniciou já há algum tempo, paralelamente à corrida presidencial, e junto com esse movimento vamos analisar outras coisas que foram muito recorrentes nessa eleição de 2018, como por exemplo as fake news, e um conceito bem interessante que eu vim pesquisando e até li um livro a respeito desse conceito, que é um conceito chamado duplo pensar. Alguns chamam duplo pensar do gênese dessa pós-verdade, né, que a gente vai também tentar elucidar um pouco e como esses conceitos de duplo pensar, pós-verdade, fake news, contribuíram nesse caldo social para eleger Jair Bolsonaro 2018. Então, faça suas saudações iniciais aí, Freitas. alerta, falando aí diretamente para os trabalhadores e estudantes da Vila das Laranjeiras, do Morro Santana, do subúrbio operário alvoradense, que a gente homenageou com uma música dos Garotos Podres. A própria Alvorada inteira é um subúrbio operário. E vamos começar então esse bate-papo aí. Agora justamente num dia quente, um dia complicado aí para a nossa juventude, para os nossos adultos também, né, que estão fazendo a prova do Enem, uma prova muito polêmica, bem lembrado, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, as fake news de que existe uma ideologia de gênero, né, sendo pautada no ensino público do Brasil, né. Essa fake news aí chegou até a prova de linguagens aí sobre o pajubá, o dialeto aí LGBT e usado pelos travestis. Então a gente está nesse contexto aí de fake news, de duplo pensar, né, de pós-verdade, ou falando num termo mais chulo, de disseminação de mentira e desinformação para os incautos ouvintes que, graças ao seu esforço intelectual aí de estudo, de leitura e também de audiência, nosso programa História em Pauta, quem sabe possam ter uma visão mais ampla e não ser enganado por essas pessoas aí que tentam nos vilipendiar, nos enganar com esse falso moralismo, com essa hipocrisia que chegou a atingir o nosso próprio blog, colega Fábio Melo. É verdade. Fomos cerceados aí por um tempo, né, o Facebook, para quem não sabe, é ao mesmo tempo que possibilita, né, tu disseminar algumas coisas, também faz uma espécie de como é que se chama? De seleção naquilo que tu pode publicar. E a gente fez um texto aí sobre os fracassos iniciais da colonização ibérica, lusitana aqui no Brasil, né, no sentido que a gente quis mostrar de que tem aquele ditado aí dos ultradireitistas que dizem que onde o socialismo deu certo, né, mas se a gente for pensar aí sobre a colonização de Portugal no Brasil, na América Portuguesa, muitas vezes deu errado também. As capitanias hereditárias deram errado, né, a extração do pau-brasil deu errado. Então várias tentativas com erro e no final da situação, continuando o acúmulo de experiências aí colonizatórias, eles conseguiram colonizar o Brasil, né, por
América, né, portuguesa por várias centenas aí. Então a gente não pode ter preconceito aí, achar que devido às dificuldades, os erros, né, a própria República na história do Brasil, foram várias tentativas fracassadas de implantar a República e no final deu certo a implantação da República, né? Várias tentativas de fazer leis abolicionistas em revoltas populares e outras nem tanto, revoltas coloniais aí com algumas leis abolicionistas, aí no final, depois de vários fracassos de tentativas populares de criar leis abolicionistas, aí como na Revolução de 1817, a gente conseguiu aí a Lei Áurea depois. Então, nesse intuito que eu fiz um texto aí sobre os fracassos iniciais de Portugal na colonização na América, né? Só que eu ilustrei com uma imagem dos tupinambás, que eles andavam nus, né? Então foi denunciada essa imagem, e fruto dessa imagem, então a gente por um tempo não vai poder publicar no Facebook nenhuma postagem do blog, nem seja o link geral, nenhum texto. A gente está sendo vilipendiado aí. Até inclusive o amigo do nosso grupo de estudo, o Bruno, ele disse que pesquisando bastante sobre esse assunto, ele descobriu que vários documentos referentes às comunidades originárias aqui no Brasil ou na América estão sendo desacreditados devido a esse conservadorismo, né, devido à nudez dos índios, né? Então a gente está enfrentando esse momento muito difícil aí, um enfrentamento aí contra a cultura, contra a ciência, contra a verdade. Exatamente, e aproveitando já para dar início ao nosso debate de hoje, Freitas, eu gostaria que tu fizesse aí tu que fez um levantamento histórico do movimento Ele Não, se tu puder fazer aí uma apresentação para nós do que ele significa, como é que surgiu, como é que iniciou a mobilização pelas redes sociais, depois se espalhou para a rua. É importante a gente salientar que teve várias tentativas fracassadas de fazer hashtags, né, pautadas por questões ligadas ao feminismo. Várias hashtags aí a partir de 2014 que fracassaram no sentido de não extrapolar a bolha da rede social. Teve várias hashtags como Não Mereço Ser Estuprada, lá de 2014, Primeiro Assédio, Meu Amigo Secreto, 2015. Foram alvo de várias publicações nas redes sociais, mas essas não foram para as ruas. Então, pela primeira vez, um grupo de feministas fez um grupo no Facebook chamado Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, né, que chegou a ser invadido por bolsonaristas, né, por um dia chegou a ficar fora do ar com outro nome aí pro Bolsonaro. Então, a partir desse grupo aí, entraram milhares de mulheres nesse grupo no Facebook, que se criou essa hashtag ele não, né, com várias variantes, né, ele nunca, ele jamais, ele nem a pau, várias outras a partir do ele não. Então, lá no dia 29 de setembro, nunca vou esquecer essa data porque é o dia do meu aniversário, 29 só que de dezembro. Então, dia 29 de setembro, poucos dias antes da votação do primeiro turno, levando em conta de que a maior parte do eleitorado geral da população brasileira é formado por mulheres. As mulheres se organizaram, centenas de mulheres pelo mundo, não só no Brasil, 114 cidades aqui no Brasil, mas também em outros países na Europa, na África do Sul, né, nos Estados Unidos, Nova York, teve protesto ele não. Então foi feito duas vitórias por esse movimento. Em primeiro lugar, um movimento que iniciou das redes sociais com pautas feministas, que extrapolou a bolha da rede social, foi para as ruas, né? E além disso, se configurou no maior movimento, o maior protesto na história do Brasil, liderado por mulheres, né? Infelizmente, esse movimento não teve sucesso, foi um fracasso, infelizmente. Mas acumulando fracassos, a gente chega à vitória, né? A República mostra isso, a Lei Áurea mostra isso, né? E também a própria colonização na América Portuguesa também mostra isso, né? Então eu acredito que esse seja um pontapé inicial para um movimento muito maior, né? Com pautas feministas, né? Linkando também com o apoio de homens simpáticos a essas pautas, também as outras minorias. Então
foi um fracasso porque Bolsonaro não deixou de vencer, né? Ficou em primeiro lugar aí no primeiro turno. Aumentou a intenção de voto das mulheres em 6% depois do movimento Ele Não. Em parte, as fake news, né? Algumas montagens, algumas difamações desse movimento mostrando mulheres nuas, né? Algumas postagens falsas feitas sobre isso. Alguns preconceitos, né, contra as mulheres, principalmente as mulheres militantes de esquerda, né, o preconceito contra o feminismo, né, as pessoas fazem confusão, colega Fábio, entre feminismo e femismo, né, sendo que entre as várias variantes, aí, repetindo esse termo mal colocado, mas para se fazer entender, em termos gerais, de acordo com o que eu pesquisei, feminismo é a luta pela igualdade de oportunidades, de direitos entre mulheres e homens. E o feminismo é a inversão do machismo, né? Uma superioridade das mulheres, que eu acredito que as mulheres são superiores a nós em vários sentidos. Uma prova disso é que o nosso presidente eleito é um homem, e é uma pessoa extremamente estúpida, arrogante, burra, um sacripanta, o Jair Bolsonaro, né, que foi eleito. Apesar desse movimento aí, ele não... No entanto, vendo de uma forma contraditória, analisando um pouco melhor, talvez o movimento Ele Não tenha sido importante para o Bolsonaro não vencer no primeiro turno ainda, Fábio. Né, acredito que tenha auxiliado aí para ter mais uma chance aí para o Bolsonaro ser derrotado nas eleições. No entanto, não por culpa do movimento Ele Não, que cometeu erros, como qualquer ação na prática real vai conter erros, né? Ninguém acerta sempre, mas uma das falhas aí que gerou o êxito eleitoral do Jair Bolsonaro foi a insistência do Partido dos Trabalhadores em lançar o Lula, mesmo na cadeia, mesmo sabendo que o nosso sistema judiciário é vendido, é corrupto, tem um lado. Logicamente não ia se posicionar ao lado do Lula. Então eles deixaram para o último segundo da prorrogação do segundo tempo para escolher o Fernando Haddad para começar a campanha lá no final, né? Apesar dele ter feito uma participação importante no governo Lula, na educação, ele era ainda desconhecido. Muitas pessoas até chamam ele de Andrade, né? Então, infelizmente, aí, por vários acontecimentos, aí, e Ele Não está nesse contexto, o Jair Bolsonaro saiu vitorioso. Mas eu acredito que o ponto positivo é que o movimento Ele Não, que foi o maior protesto aí, liderado por mulheres na nossa história, e deve ser admirado e respeitado devido a isso, dia 29 de setembro aí de 2018, ajudou o bolsonarismo a não vencer na primeira eleição, né? Então acho que teve esse papel importante. Bom, o teórico revolucionário, estadista da União Soviética, Lenin, ele tinha uma frase muito legal, muito esclarecedora, que ele dizia, né, que a verdade é revolucionária. E eu acredito que nesse atual contexto, né, nós precisamos cada vez mais buscar verdades. Porque aí eu já trago o assunto de como as fake news e esse duplo pensar, esse conceito de pós-verdade, influenciou e criou um caldo cultural que acabou levando as pessoas para essa decisão política equivocada, né? E creio que nesses últimos dias aí, o fato da reforma da Previdência ser colocada tão assim insistentemente em pauta, o fim dos direitos trabalhistas, as entregas das reservas naturais do Brasil para o capital estrangeiro, né, esse capital associado, a falta de um projeto nacional de industrialização que retoma o emprego, a precarização dos trabalhadores, né, do direito dos trabalhadores, tudo isso aí, junto com esse contexto de fake news, criou o eleitor do Bolsonaro, né? Criou esse eleitor que já tinha aquele ranço antipetista, já tinha toda essa ideia de que qualquer coisa menos o PT tá bom. É o eleitor que tem um acesso a redes sociais, ao Facebook, ao WhatsApp, mas não usa essas redes sociais para o seu esclarecimento, para a busca de conhecimento histórico, filosófico, científico. Acaba, pelo contrário, utilizando dessas redes sociais para
para se informar através de correntes de WhatsApp, através de canais de YouTube que muitas vezes não buscam verdade nenhuma e que tendem a ter nomes rebuscados, gente jovem falando, gente bonitinha falando, cheio de livro atrás, mas que acaba não dizendo nada, não tem nenhuma comprovação científica, certo? E até a própria ciência, né, enquanto método, pesquisa, análise e comprovação, tem sido questionada por um grupo conspiracionista que acredita muito mais nas suas expectativas pessoais do que numa verdade cientificamente comprovada. E baseado em tudo isso, eu li um livro, o nome do livro é Pós-Verdade, eu vou buscar aqui, ó, porque eu não lembro o nome do autor. Pós-Verdade livro. Recorrer aqui ao Google, Pós-Verdade, tá? É um livro do jornalista inglês Matthew D'Ancona. E esse livro ele foi escrito basicamente para explicar dois momentos, né, relacionados ao mundo inglês, que é a eleição do Donald Trump e a saída da Inglaterra da União Europeia, que é o Brexit. Mas é incrível, e fica aí a minha dica de leitura, é incrível como a partir da leitura desse livro, e ele falando de dois momentos que por vezes assim são isolados da nossa realidade brasileira, como esses dois momentos ele consegue captar, e o leitor que puder ter acesso a esse livro vai descobrir como o contexto político desses dois eventos, né, o Brexit e a eleição do Donald Trump, como todo o contexto político ele é muito parecido com as eleições de 2018, embora esse livro tenha sido escrito em 2017, certo? Então, um ano antes parece que foi uma previsão daquilo que se esboçaria, que ocorreria, na verdade, aqui no Brasil nessa campanha eleitoral, certo? Aí tem alguns trechos que eu chamo a atenção, que ele coloca como a pós-verdade não chega a ser uma mentira. A pós-verdade é como se fosse uma expressão de algum tipo de sentimento que não é racional, mas é um sentimento que alguma pessoa tem sobre um determinado assunto, né? Por exemplo, ele cita ali a questão das vacinas, que muitas pessoas nos Estados Unidos pararam de se vacinar, e na Inglaterra, na verdade, pararam de se vacinar porque acreditaram numa fake news, né, numa notícia que está dentro desse conceito de pós-verdade, acreditaram que a vacina faria mal, ou que a vacina traria doenças, certo? Uma coisa que o Ministério da Saúde lá na Inglaterra teve que vir a público numa audiência dizer que as pessoas estavam se informando por meios equivocados, por meios que não procediam, né? Que tem todos os levantamentos, pesquisa, etc., para dizer que a vacina não provocava nenhuma doença, né? Outro exemplo que eu trago desse tipo de pós-verdade é os terraplanistas. São os caras que hoje em dia, apesar de todos os avanços da ciência, apesar de todos os fatos que comprovam que a Terra ela não é plana, ela também não é esférica, né? Ela tem um formato singular, que eles chamam de geóide na geografia. Eu que estou estudando bastante geografia, porque eu estou dando aula de geografia, a Terra tem esse formato geóide, né? Mais achatado assim no meio. Então as pessoas elas creem que a Terra ela é plana, que as fotos da NASA não passam de distorções da lente lá do retrovisor da Apollo 11, Apollo 12, que filmou lá nos anos 60, 70, enfim. Tem toda uma série de explicação para questionar um fato, uma verdade evidenciada. E é interessante como esse autor, né, ele é vinculado a um grupo liberal do Partido Conservador, e eu acho que é bem interessante isso, porque ele critica bastante a direita, né, essa direita conservadora e reacionária no pensar, porque pensa com as ideias lá da Idade Média, de que qualquer avanço científico é um conspiracionismo. Ele traz um momento decisivo pro avanço dessa pós-verdade, o próprio questionamento de o que é verdade. Então ele chega lá nos teóricos pós-modernos, que rejeitam tudo como uma verdade absoluta, enfim, e de como esse movimento de rejeitar algumas verdades absolutas acabou se transformando num movimento de pós-verdade, ou seja, algo que deveria ser contra, os padrões rígidos da sociedade capitalista, ou o lucro excessivo de bancos, de grandes empresas, de multinacionais, acabou se voltando
contra esses próprios movimentos de libertação, né, do trabalhador, enfim, nesse caldo cultural que se transformou a pós-verdade e as fake news que contribuem diariamente para isso. Bom, eu posso dar alguns exemplos, se tu me permite, Fábio, de algumas fake news, tá? Tratando... Eu sei, né, que fake news é diferente de uma notícia falsa. Muitas vezes uma notícia falsa pode ser feita na maior boa intenção, acreditando que é verdade. Mas uma fake news é uma notícia falsa mal intencionada, né? Mas digamos que tem vários exemplos de notícias, de acontecimentos vinculados na imprensa e notícias falsas que foram aproveitadas por movimentos políticos, né, gerando alguns fatos históricos na história do Brasil. Eu posso citar aí também a difamação feita, segundo alguns autores, uma difamação feita contra os índios botocudos, né, para legitimar e justificar um genocídio que o Império Brasileiro fez logo depois da sua independência, quando Dom Pedro I era o nosso imperador, né, então eles fizeram uma guerra contra os botocudos e espalharam também pela imprensa oficial do Estado, de que os botocudos faziam canibalismo, né? Então alguns autores classificam isso como uma fake news, como uma notícia falsa, aí, uma inverdade sobre os botocudos, né? Embora exista também alguns cientistas que aventam que eles faziam antropofagia realmente, né? E também eu posso citar o exemplo do início do tenentismo com as cartas falsas, né, atribuídas ao Arthur Bernardes, que era o presidente da época, difamando, caluniando o exército, onde os tenentes e os oficiais ficaram com os brios feridos e iniciaram aí o movimento do 18 de Forte, aí, 5 de julho, aí, gerando coluna prestes, aí o tenentismo, né? Então também tem o negacionismo aí negando o Holocausto, né, que seria uma pós-verdade. Esse livro Pós-Verdade do Matthew D'Ancona também, ele cita essa triste realidade, né, de pessoas que são ignorantes porque ignoram e não tem... Pô, as pessoas que sobreviveram ao Holocausto, elas estão vivas aí até hoje, elas não são nenhuma pessoa, não é um grupo que se juntou em algum lugar e começou a divagar sobre essas coisas. Tem fotos, tem relatos, tem livros inclusive de gente que não é da área da história. Eu até recomendo um outro livro, que é o livro É Isto um Homem, de um químico italiano chamado Primo Levi, que ele foi preso num campo de concentração, conseguiu fugir desse campo de concentração e depois ele conta toda a sua história se eu não me engano, ele foi libertado por soldados russos, então ele conta toda a sua história, todo esse drama pessoal dele nesse livro, É Isto um Homem, né, uma pergunta. E anos depois, inclusive, ele não conseguiu superar todos os traumas que ele vivenciou, ele acabou se suicidando, né? Então um cara que não é do campo da história, mas que ao mesmo tempo traz esse relato pessoal, e as pessoas estão vivas até hoje, aqui em Porto Alegre. Quem for lá no Centro de Estudos Israelita, que tem ali no bairro Bonfim, vai encontrar documentos sobre isso. Não é uma coisa assim que foi inventada como teoria da conspiração, né? A própria ideia de que o nazismo é um regime de esquerda é uma pós-verdade, é uma fake news, é uma notícia falsa. E outros exemplos aí, buscando um pouco mais da nossa história, hein? Também o início do Estado Novo, né, com o Plano Cohen, né, que foi uma fake news criada aí que foi depois comprovado, né? Fizeram um livro entrevistando aí o autor desse Plano Cohen aí de um movimento internacional aí comunista forte, né, incluindo aí o Brasil como sendo um participante ativo, né? Mas foi uma mentira espalhada aí, usada politicamente para fechar o regime. E além disso também, até nesse período aí do Estado Novo, quando o governo getulista conseguiu derrotar as insurreições aí comunistas, antifascistas ou intentona comunista, principalmente lá em Rio Grande do Norte, quando eles conseguiram tomar o poder lá, né? Então eles difamaram aí o pessoal revoltoso, os militares aí que tentavam fazer esse golpe comunista, com pessoas que atiravam nas pessoas enquanto estavam dormindo, né? Então era uma outra fake news aí, usada para fechar o regime de novo. E agora a gente tem uma repetição disso, várias fake news,
para tentar fechar a nossa frágil democracia liberal, ainda mais na fake news, principalmente contra o candidato do Partido dos Trabalhadores, aí, o Fernando Haddad, né, mostrando ele com fotografias, logicamente montagens, com uma mamadeira, cujo bico era um pênis. Né, e também e fora o kit gay, que é uma mentira, e as pessoas. E é isso que a pós-verdade traz de interessante e bizarro. E esse livro que eu citei, né, o livro da pós-verdade, traz também isso, de que às vezes a pessoa ela tem um sentimento sobre algum determinado fato, ou sobre outra pessoa, e ela quer, de alguma forma, ela sabe que esse sentimento é mentira. Ela sabe que isso aí não aconteceu. Mas de alguma forma ela encontra na fake news, na pós-verdade, na mentira, ela encontra alguma base, algum embasamento para aquele sentimento que ela tinha guardado dentro enfim, da sua mente, do seu âmago, né? Então as pessoas elas acabam se prendendo a essas fake news, porque de alguma forma elas expressam aquele preconceito que uma pessoa tem, só que ela não tem coragem de admitir, ou algum espírito de porco, de alguma brincadeira de mau gosto, né, de cunho sexista, de cunho machista, de cunho homofóbico, brincadeira entre aspas, né, que as pessoas às vezes fazem no seu círculo de amigos, mas aí uma fake news publicada numa rede social como o Facebook, ou divulgada amplamente num WhatsApp, ela toma uma proporção tão grande que as pessoas acabam sendo levadas pela corrente. Então, esse o grande problema. As pessoas elas não são instruídas a barrar essas coisas. E aí entra mais uma outra questão, que é o espírito de porco brasileiro. Muitas vezes o Brasil quer ver mesmo o circo pegar fogo, trata a política como se fosse reality show, quer ver as coisas acontecer para simplesmente ver o que vai dar, quem é que vai brigar com quem. O cara que briga, às vezes, é o que tem mais audiência, né? Então o Bolsonaro que vai lá e xinga uma mulher tem mais audiência do que a mulher que vai lá e processa ele por calúnia, difamação, enfim. Então é todo esse contexto, né, da sociedade brasileira que, infelizmente, ganhou corpo nessas eleições e elegeu esse presidente que é uma vergonha para o Brasil, né? E não passa de uma marionete desses grandes interesses. Talvez no futuro, desculpa te interromper. Pode falar. Ou queres continuar, depois eu continuo? Não, daí eu só ia colocar uma outra questão em cima disso, que é a situação do lumpen proletariado brasileiro. Eu escrevi um texto que está no nosso blog lá, o Superno Barata, né, que foi censurado pelo Facebook, mas ainda está nativa nesse amplo espaço do que é a internet. O meu texto sobre o lumpen proletariado brasileiro. O que é o lumpen proletário no conceito marxista? Lumpen proletário é aquele proletário que ele tem uma vida tão terrível, tão humilde, tem condições tão parcas de existência, que num movimento reacionário ele acaba tomando a frente da reação, né? Acaba sendo o cão de guarda das velhas elites. Por quê? Porque apesar de ele ter uma precariedade de vida, ele pensa, né, e o senso comum está aí para reforçar esse pensamento, ele pensa de acordo com a Casa Grande. Né? O cara está lá na senzala, mas ele pensa de acordo com a Casa Grande. Então eu acho que parte dessa eleição, dessa vitória expressiva do Bolsonaro, também vem dessa parte do lumpen proletário brasileiro. Né? É o cara que teve carteira assinada uma vez na vida, depois disso foi demitido e passa a trabalhar como autônomo. É o cara que trabalha no Uber, né? Trabalhando muito, ganhando muito pouco, mas que tem ali o seu meio de ganhar um dinheiro no final do mês, certo? É a doceira que faz seu docinho em casa e vende informalmente aí nas paradas de ônibus, certo? É todas essas pessoas que elas não estão inseridas no mercado de trabalho, mas que elas acreditam que aquelas pessoas que estão inseridas, que elas têm uma CLT ou um funcionário público que tem vários direitos garantidos em lei, que essas pessoas são privilegiadas. Então elas não lutam para melhorar as suas condições de vida. Elas lutam contra o que elas acreditam que é um privilégio das pessoas que, na verdade, têm direitos básicos, né? Por exemplo, um funcionário público, ele tem um direito que é a estabilidade, que agora foi aprovada lá no Senado, o fim dessa estabilidade, né? Agora acho que vai passar pela Câmara de Deputados, para o projeto ser alterado, ou vai direto para a Presidência da República. Só um parênteses aí, agora também está sendo pensado a nível nacional o cargo vitalício para senador, para ex-presidentes,
Pra tu ver como o nosso governo aí tem um lado. No Uruguai isso já acontece, né? O senador, o cara que é presidente, ele deixa de ser presidente e vai ser senador, mas o cenário do Uruguai é totalmente diferente do cenário brasileiro. Então, só voltando ao assunto dessa lumpenproletarização brasileira, né? Então, o trabalhador, ele não tá, esse trabalhador lumpenproletário, que às vezes nunca teve acesso a qualquer tipo de direito, é o cara que vive na periferia, que não tem acesso nem a saneamento básico, ele acha que o funcionário público que tem estabilidade é um cara que tem privilégio, e ele não. Então, ao invés de ele lutar a favor, né, do funcionário público, ao invés de ele estar se mobilizando, se organizando para ele ter privilégios enquanto trabalhador, privilégio não, ele ter direitos enquanto trabalhador autônomo, certo? Não, ele luta para acabar com os direitos dos outros trabalhadores. Então, essa lumpenproletarização do trabalhador brasileiro, essa precarização do trabalhador brasileiro, ela também contribui para que o Bolsonaro seja eleito. Porque o trabalhador brasileiro, ele não tem consciência de classe, muitas vezes. Os poucos trabalhadores brasileiros que tem é uma classe média de trabalhador, né? São os funcionários públicos, são uns profissionais liberais que eles têm realmente consciência de classe. Mas a grande massa marginalizada do Brasil, que são aqueles trabalhadores que tiveram uma, duas vezes só na vida carteira assinada, que nunca chegaram a usufruir de reais direitos que os trabalhadores têm, eles foram todos, né, todos direcionados através dessas fake news, todos manipulados, e eles também não sabem que estão sendo manipulados, mas eles estão sendo manipulados para convergir junto com esse reacionarismo. Durante a campanha, eu conversei com uma senhora que vendia doce nas proximidades do mercado público. Então ela passava na parada de ônibus vendendo seus docinhos. Eu perguntei pra ela, tu não gostaria de ter direitos? Aí ela perguntou, mas que tipo de direito? Aí eu perguntei, tu não gostaria de ter um salário fixo mensal que dê pra te comprar teu docinho, comprar os ingredientes para fazer teu docinho, uma carrocinha de fazer docinho, um estabelecimento que tu possa lá preparar teus docinhos e vender lá mesmo? Tu não gostaria de ter uma aposentadoria decente depois que tu parar de trabalhar? Tu não gostaria de, sei lá, de abrir um comércio e depois contratar funcionários, também com direitos sociais? E foi curioso que essa trabalhadora me disse o seguinte, não gostaria, porque para mim é muito melhor eu fazer o que eu quiser, no horário que eu quiser, do que aí ela achando, né, subordinada a um patrão ou a um estabelecimento que eu tenho que abrir diariamente. Então as pessoas, elas acreditam que elas são livres para fazer o que elas querem, mas essa pseudo-liberdade que elas acreditam que estão inseridas estão levando elas para um novo tipo de escravidão, uma escravidão contemporânea. Eis a nossa contradição, né, política e social moderna. Eu gostaria de continuar ainda nesse assunto das fake news. Acredito que tem uma fake news que foi alvo de uma enganação de pessoas politizadas, pessoas sem consciência de classe, pessoas do âmbito político aí do bolsonarismo, né, pessoas de esquerda e de direita, com estudo e sem estudo, que são enganadas por uma fake news que ainda vai ser descoberta. E essa fake news que ainda vai ser descoberta, provavelmente seja o esfaqueamento, o atentado contra Jair Bolsonaro, né, que foi poucos dias antes do protesto da hashtag Ele Não, que foi uma das causas aí de aumentar aí a intenção de voto das mulheres e o movimento Ele Não ter um êxito tão forte. Né, alguns itens aí para a gente pensar sobre esse ponto de vista aí. Será que esse esfaqueamento, será que esse atentado foi real ou foi uma fake news? Alguns itens para a gente pensar sobre isso. O Adélio, esfaqueador, foi proibido da entrevista. Teve na Câmara da cidade, lá em Minas Gerais, pouco tempo antes do atentado. Saiu sem nenhum arranhão, hein? No meio de um monte de bolsonaristas com sangue nos olhos, né? E muitos deles policiais. A gente sabe da agressividade, que é a característica dos eleitores de Bolsonaro, que já mataram o Modo Catendê, já estupraram uma eleitora aí do Haddad. Várias agressões, né? Dezenas foram registradas e noticiadas aí na imprensa.
né? A gente sabe que esse pessoal aí é violento. No entanto, nesse atentado não fizeram nada, nem um arranhão aí no Adélio, tá? E além disso, a família Bolsonaro comenta quase nada sobre essa pessoa, sobre o Adélio. E agora o processo contra o Adélio foi suspenso depois da vitória eleitoral no segundo turno do Bolsonaro. Então vários, e sem falar de que não saiu sangue, nem na faca, né? Então a gente sabe aí que tem uma foto, uma montagem aí, mostrando uma suposta cirurgia aí no abdômen aí do Bolsonaro, mas com certeza foi uma montagem, né? Então a gente provavelmente no futuro a gente vai descobrir essa fake news aí, que foi muito importante para a vitória eleitoral do Bolsonaro, semelhante àquele gol com a mão do Maradona que deu o Campeonato Mundial para a Argentina na Copa do Mundo, né? Então as fake news estão sendo protagonistas da nossa história política hoje, Fábio. Para nossa infelicidade, né? E outra fake news que se disseminou bastante é a que o candidato, né, agora presidente, Bolsonaro, vai dar conta dos políticos corruptos. Mas basta a gente olhar, fazer uma rápida pesquisa em sites de confiança, né, no Google, algumas palavras-chave, para ver que grande parte ali do staff político que está junto com o Bolsonaro já foi acusado de ter praticado corrupção em algum momento da sua vida. Por exemplo, o grande ministro-chefe da Casa Civil, ex-deputado, não sei se ainda foi deputado, Onyx Lorenzoni. Se tu coloca ali Onyx Lorenzoni corrupção no Google, a primeira reportagem que aparece ali é do Congresso em Foco, que é um site até então idôneo, né? Não é um site que publique, divulgue fake news. E a primeira coisa que está escrita aqui no site é: Onyx Lorenzoni admite ter recebido dinheiro de Caixa 2 da JBS. Olha só que curioso, o deputado diz que não declarou os 100 mil que recebeu da empresa para pagar despesas de campanha. E isso, em 2017, foi um alvoroço. Ele até deu várias entrevistas pedindo desculpas, mas olha, pede desculpas depois que acontecem as coisas, né? Também tem o coordenador de campanha no Nordeste aí, do Bolsonaro, Juliano Lemos. Vamos colocar aqui então, Juliano. Foi acusado de estelionato e 3 vezes foi alvo aí da Lei Maria da Penha. Vamos ver, ó, Juliano Lemos, corrupção, coordenador de Bolsonaro no Nordeste, do blog do Folha, né? Olha aí, ó. Então são meios de comunicação que já estão há um bom tempo aí, embora tenham o seu cerne numa elite liberal brasileira, ainda assim a gente não pode questionar o que eles estão publicando, né? Porque, bem ou mal, por exemplo, é igual a TV Globo. Por incrível que pareça, a TV Globo ela tem exercido um papel de trazer algumas verdades à tona. Só que daí as pessoas pensam que a TV Globo é os caras de extrema direita dizem que a TV Globo ela é de esquerda. Alguns caras de extrema esquerda dizem que ela é de extrema direita. Mas, por incrível que pareça, a Globo tem exercido, né, apesar de todo o seu passado, apesar de todo o seu presente, tem exercido um papel de mostrar algumas coisas que realmente tem algum fundo de verdade, né? Então ele foi acusado aí de agressão pela irmã e pela ex-mulher, né? 3 vezes foi alvo da Lei Maria da Penha, né? E também estelionato. E não é apenas ele da equipe do bolsonarismo que é acusado de agressão física contra a ex-mulher. O próprio Bolsonaro, ele foi acusado aí pela ex-mulher dele, que atualmente aí foi candidata a deputado federal aí pelo Podemos, Ana Cristina. Esse caso foi encerrado em 2017. Mas quais os itens, quais as acusações contra o Bolsonaro? Furto, ocultação de bens e comportamento agressivo, incluindo ameaça de morte. Então é muito coerente ter ameaça de morte e ela ajudar a encerrar o caso de 2017. Pois é, aí a gente vai aqui, ó, bota de novo no Google, Paulo Guedes, corrupção, primeira notícia, MPF, Ministério Público Federal,
investiga Paulo Guedes por suspeita de fraude. Ora, mas como é que um candidato que se propõe, né, e as pessoas acreditam nisso, se propõe a acabar com a corrupção, está cercado de gente que está sendo investigada, ou gente que declarou ter recebido caixa 2 na cara dura, ou gente que está sendo processada por agressão. Então eu sugiro que os ouvintes procurem no Google Alberto Fraga do DEM, tá? Paulderney Avelino do DEM, Magno Malta, tá? E além do já citado Nix Lorenzoni, todas pessoas aí ligadas ao bolsonarismo que são corruptos, comprovadamente, né? E lembrando que o DEM é o partido que mais tem políticos caçados. Ó, senador Magno Malta é indiciado por suspeita de participação na máfia dos sanguessugas. A assessoria do senador disse oficialmente que não sabe de nada. Ninguém sabe de nada, né? Mas agora, quando é o outro lado que não sabe de nada, aí é comprovado. Aí tem um outro sujeito que agora está na mídia aí, né? Que é o Sérgio Moro. Que aparentemente se diz um arauto na luta contra a corrupção. Só que, por incrível que pareça, se alguém pede desculpa para ele, é subitamente, né, subitamente absolvido. Como é o caso do Onyx Lorenzoni, que se sente arrependido, pede desculpas e, bom, então deixa ele lá. Agora, será que se o Lula um dia deixar de ser tão egocêntrico quanto ele é e se sujeitar a pedir desculpa pro Sérgio Moro, será que o Sérgio Moro iria aceitar essas desculpas, assim como aceitou a do Onyx? Fica o questionamento. Mas tem outro político aí que é comprovadamente corrupto. É um político, um dos mais impopulares da nossa história republicana. Tá? Que é uma pessoa que está viajando, correndo o mundo aí com o Bolsonaro. Inclusive, provavelmente seja um diplomata. Né? Tem um cargo no governo Bolsonaro, que é o Michel Temer. Né? É uma pessoa que todos nós sabemos que é um político corrupto e vai participar do governo Bolsonaro. O MDB sempre está em qualquer governo, né? É o governo do sim. Bom, vamos ouvir duas músicas, Fábio. Depois a gente volta aí para as considerações finais. O que tu acha? Vamos então. Primeiro apresenta a música, o Freitas. Bom, Primavera Fascista aí, vários artistas do rap cantando, tocando aí, fazendo uma homenagem aí bem empírica, tá? Sobre o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é acusado de ser vítima de fake news, né? Tudo que é crítica contra ele é uma fake news. Então, muitas dessas fake news estão registradas em vídeos e tem áudio dele falando mal das mulheres, falando mal dos LGBTs, né? Então, vários desses áudios estão ilustrando esse rap aí, Primavera Fascista, que é com participação de vários rappers aí, Mary Jane, Dudu, tá? Vários artistas aí, muito interessantes. E depois vamos ouvir o hino do Movimento Ele Não. Só lembrando aqui, ó, que nós estamos com um pequeno problema na transmissão do blog ali. O nosso amigo, camarada de grupo de estudos, o Robson, disse que não tá aparecendo a transmissão no blog. Vamos tentar resolver esse problema. Qualquer coisa, posteriormente vai ficar salvo aí essa gravação e todo mundo vai poder acessar. Então vamos de música. Voltando com o programa História em Pauta, dia 11 de novembro de 2018, só realçando aí algumas falas do próximo presidente, que provavelmente não será colocado no poder, tamanhas mancadas aí que ele está fazendo diariamente, né, e suspeitas também de financiamento privado para disseminação de fake news pelo WhatsApp. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal, Ministério Público. Então é possível que ele não tome posse, mas só ressaltando algumas das falas aí desse candidato aí, desse político do PSL. Vamos metralhar a petralhada, né? Vou varrer a oposição, não te estupro porque tu não merece, falando isso aí para Maria do Rosário.
O erro da ditadura foi torturar e não matar. Tem que matar uns 30 mil, tudo bem se morrer inocentes. Se eu enxergar dois homens se beijando, vou bater. Sou favorável à tortura sim. Sou homofóbico com muito orgulho. O afrodescendente mais leve pesava 7 arrobas. Nem para procriar servem mais. Né? Então, várias ofensas aí às minorias, aos trabalhadores, às mulheres, aos negros, quilombolas, LGBTs, indígenas, proferidas aí pelo Jair Bolsonaro. Pois é, então enquanto houver ainda um resquício de democracia, nós temos que se utilizar desse espaço, desse conceito, né, que é tão caro e tão fundamental para todos os povos e que até hoje não foi colocado 100% em prática em lugar nenhum, visto que democracia sem justiça social é apenas a manutenção de privilégios para uns poucos, né, e não a manutenção de direitos para muitos. Então, dentro disso, eu acho que temos que resistir mesmo dentro dos partidos políticos, né, fazer aí uma reformulação das ideologias, não, claro, criando bizarrices, mas entrando nos partidos, fazendo com que eles retomem os seus verdadeiros ideais, né, se postem frente à sociedade de acordo com esses verdadeiros ideais. Está na hora da população toda que se engajou aí nas campanhas, independente do candidato, entrar nesses partidos políticos, tomar espaço na sociedade civil, e só assim, aquelas mentes mais esclarecidas tomando realmente a frente do processo político, ocupando os espaços que ainda existem, que ainda nos restam, a gente pode dar, quem sabe 2020 e quem sabe 2022, dar uma resposta à altura frente a todo esse reacionarismo, todo esse conservadorismo, todo esse avanço do retrocesso, né? Um alento é que agora, há poucos dias atrás, ocorreu nos Estados Unidos as eleições legislativas, que lá ocorrem de forma separada da eleição para presidente, que também é um outro tipo de processo. E o Donald Trump, ele perdeu praticamente toda a sua base no legislativo. No Senado ainda continua tendo uma expressiva força com senadores republicanos, mas ali na Câmara dos Deputados, que é a Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos, ele perdeu assim de forma categórica. Isso é resultado de um longo processo que vem desde lá da campanha do Bernie Sanders, que foi um cara que se contrapunha às velhas oligarquias do Partido Democrata, se propunha uma nova ideia, e todos esses caras que se engajaram no movimento do Bernie Sanders, eles criaram um outro movimento suprapartidário, né, que engloba pessoas que não são apenas partidárias do Partido Democrata, mas também de outros partidos e líderes sociais, líderes comunitários, que têm exatamente essa premissa de ocupar espaços na sociedade civil e nas esferas políticas, né, nos dirigentes partidários, enfim, para a partir daí formar uma corrente de pensamento e de prática contrária a esse reacionarismo nos Estados Unidos, representado pelo Donald Trump. Eu acho que aqui no Brasil, mais ou menos, o caminho é esse, né? Fortalecer os espaços em que a democracia ainda existe, as rádios comunitárias, as associações de bairro, os conselhos tutelares. Posteriormente vai vir aí as eleições para vereador, para prefeito. 2020 está quase aí, já batendo na nossa porta. Então é essa hora daqueles que são os progressistas, né, de esquerda, centro-esquerda, tomarem a frente, tomarem esses espaços, fazerem ações sociais, né, ocuparem os espaços dessas think tanks, que são essas organizações criadas com o propósito exatamente de participar da política através de pesquisas, através de dados, através de filosofias, enfim, pressionar a política a favor deles, né, desses grandes empresários que financiam essas think tanks. Está na hora agora da população mais progressista ocupar esses lugares. Porque muitas vezes o que nos falta, né, nós enquanto trabalhadores, enquanto proletários, o que nos falta é o que esses caras têm de sobra, que é dinheiro. Dinheiro e tempo, né?
Porque às vezes a gente trabalha tanto, a gente tem tão pouco dinheiro que a gente não consegue manter algumas estruturas que nos possibilitem avançar alguns passos nesse processo. Mas aqueles que podem, aqueles que são engajados, têm sim que ocupar esses espaços, né? Criar associações de moradores, ocupar os espaços das associações de moradores, fazer ações sociais, para aí sim, a partir disso, levantar aí, não apenas fundos, mas levantar também a consciência crítica das pessoas do quão ruim vai ser, e já está sendo, esse avanço neoliberal reacionário para os trabalhadores, para os estudantes, para os universitários que estão entrando agora nas faculdades. Então está na hora aí de se mexer, né? A resistência começou logo após as eleições, né? A gente ainda tem que acreditar na democracia como um meio de superar os nossos males, e só fortalecendo essa democracia, só tem uma maneira de fortalecer essa democracia, que é ocupar esses espaços na sociedade civil, nos partidos políticos, e a partir daí fazer uma grande transformação para 2020, 2022, e assim barrar todo esse retrocesso neoliberal que estão colocando goela abaixo das pessoas, e as pessoas estão absorvendo isso por osmose, por não ter um conhecimento crítico, por não ter uma formação realmente científica, não científica do modo academicista, mas de acreditar que certas verdades elas estão aí. Não precisa de uma teoria conspiracionista para negar essa verdade, não precisa de um negacionismo para negar certas coisas que são dados históricos, né? São coisas que são postas. O que a gente tem que fazer é muito mais fiscalizar alguns mecanismos do que apontar alguns culpados. Há pouco tempo, até semana passada, estava vinculando bastante na internet aquela polêmica de uma deputada estadual ou federal de Santa Catarina que foi eleita, dizendo, né, filme seu professor para ele que está te doutrinando, enfim. Só que olha como é que pensa a cabeça dessas pessoas, né? Eu sou professor de escola pública da rede municipal de Canoas, já estou há mais de um ano lá lecionando, né, num bairro de periferia, e alguns alunos até entendem assim a situação, né? Sabem que não é assim, tem esse respeito pela figura, pela autoridade do professor. Só que olha como é que pensa a cabeça dessas pessoas. Elas pensam que o professor está lá doutrinando, está lá colocando alguma coisa como se fosse uma verdade absoluta e que as crianças têm que seguir, né? E as crianças, por ter uma mente frágil, elas vão acreditar naquilo cegamente, quando na verdade não. A escola, nesse contexto, ela acaba sendo um espaço de informação, de uma informação de qualidade, de uma informação que tem uma procedência digna. Enquanto as crianças estão lá 4 horas do dia deles na escola, recebendo conhecimento crítico, sabendo como é que foi a história, como é que é a geografia, como é que são as desigualdades, como é que funciona a ciência, como é que funciona o corpo humano, como é que é o raciocínio lógico da matemática, como escrever um texto, como interpretar um texto em português. Enquanto durante 4 horas do seu dia a criança está ali aprendendo essas coisas, nas outras 20 horas, né, tirando ali o tempo que a criança dorme, sei lá, nas outras 10, 15 horas por dia, fora da escola, sim, que a criança está recebendo a doutrinação. Ou é de uma igreja evangélica, aí nada contra alguns segmentos evangélicos, né, mas eu estou dizendo esses evangélicos que estavam junto aí nessa disputa presidencial, junto com as ideias do Bolsonaro, né? As crianças estão lá recebendo a sua influência pela família, pelos amigos. Então, às vezes, fora da escola é que a doutrinação está acontecendo. Mas o que querem? Querem que filmem o professor dizendo que ele está doutrinando. O professor de ciências que está falando sobre o corpo humano está doutrinando sobre uma tal de ideologia de gênero. O professor de história que está fazendo uma aula sobre a ditadura militar no Brasil está doutrinando a favor do esquerdismo. Um professor de geografia que está falando sobre a divisão internacional do trabalho está doutrinando contra os Estados Unidos, contra o imperialismo. Quando na verdade não. A gente está mostrando ali caminhos, está mostrando algo de diferente que eles não têm fora da escola. É um pensamento que eles nunca vão ter acesso, nunca vão ter contato. Porque embora eles tenham uma ferramenta tão grande que é o Facebook, que é o WhatsApp, eles não conseguem sair dessa bolha de fake news, não conseguem sair dessa bolha de notícias falsas, não conseguem sair dessa bolha que é ali o bairro, que são os amigos da escola. Eles não têm o conhecimento que o mundo é muito maior, que os problemas são muito mais complexos. Então, às vezes, a mentalidade da pessoa é tão de mau gosto, é tão sem vergonha, é tão maniqueísta,
E é tão fora da realidade que ela quer que filmem os professores, querem constranger os professores, né? Que já são tão constrangidos por governos que não pagam o piso, né? Pela violência aí, nessas últimas semanas a gente acompanhou casos de mães de alunos, aí a mãe e os pais de alunos, né? Que não tem trabalho fixo, que são aqueles trabalhadores que têm que levantar cedo para ter uma jornada de trabalho de 10, 15 horas, exaustiva, para ter um salário mínimo miserável no final do mês. Então eles não têm onde deixar as crianças, jogam na escola, terceirizam a educação, porque os professores, além de transmitir o conhecimento, também tem que transmitir, tem que ensinar os alunos como se portar numa sala de aula, né, porque muitos não sabem realmente, né? Já vem de casa com todos esses vícios, já vem de casa com toda essa carga emocional de o pai que não quer saber, que largou a mãe que também não quer saber muito, porque tem que trabalhar muito para sustentar com o mínimo possível. Então o aluno já vem com todos aqueles problemas para a escola, e o professor ainda tem que fazer o papel de psicólogo, ainda tem que fazer o papel de educador mesmo, e ainda querem que filmem o professor para constranger o professor. Pô, por que não filmam a deteriorização, o sucateamento das escolas públicas, né? As escolas públicas que não têm muitas vezes acesso à internet para os alunos pesquisar, fazer uma pesquisa, porque os alunos têm celular, mas a internet eles não têm. Então a escola às vezes não tem internet porque as prefeituras não se mobilizam e não destinam recursos para implantar uma internet de qualidade, né? Escolas caindo aos pedaços. A escola que eu estudei, o Instituto de Educação, que fica ali na Avenida Oswaldo Aranha, está já há mais de 4 anos em reforma, até agora não foi reformada. E é um prédio histórico, é um prédio tombado pelo patrimônio público. Por que não filmam lá a escola e não dizem, queremos voltar a estar no instituto, queremos voltar a ter um ginásio decente, queremos ter uma sala de aula com projetor, queremos ter uma lousa bacana, queremos ter classes que não sejam quebradas, não sejam todas do século passado, né, de 40, 50 anos atrás. Não, as pessoas preferem apontar o dedo e dizer, o professor que está doutrinando, temos que constranger o professor, quando na verdade as pessoas não se ligam, né, que estão perdendo o espaço público que é deles, estão perdendo a oportunidade de militar a favor de algo que é para eles, né, que a educação, a única coisa que fica na nossa vida é a educação, é o conhecimento. E se a gente não buscar isso, a gente está fadado sempre ao fracasso. Bom, pessoal, eu convido a cada ouvinte a fazer uma pesquisa sobre o dia 29 de setembro de 2018, sobre o protesto Ele Não. Né, se a gente for somar tudo que foi dito aqui no programa, do início até agora, a gente está entendendo, está descrevendo um pouco do contexto que essas mulheres enfrentaram, né, com muita audácia, muita coragem, muita criatividade, nesse contexto aí de agressividade, de várias formas vinda pelos bolsonaristas. Elas conseguiram organizar o maior protesto liderado por mulheres na história do Brasil. Então a gente pode usar um pouco como inspiração esse dia 29 de setembro para a gente construir outros atos, outros movimentos também na direção de ampliar as liberdades democráticas que estão sendo atingidas aí pelos governos, né? Que esse enfrentamento contra as liberdades democráticas também era feito pelo governo anterior, do Michel Temer, que subiu ao poder através de um golpe, nada democrático, totalmente antidemocrático, antinacional. E agora o Bolsonaro também está subindo ao poder através de corrupção, né, de uma parceria público-privada, né, usando dinheiro público, usando dinheiro privado, para conseguir disseminar inverdades, desinformação nas redes sociais, e conseguiu subir ao poder através das fake news. E eu também quero chamar atenção para que, tu que está ouvindo o programa e tu votou no Bolsonaro, se o Bolsonaro realmente subir ao poder aí no ano que vem, o que está se desenhando é o pior governo que o Brasil possa ter tido. Algumas propostas que estão se desenhando: acabar com o Ministério do Trabalho, talvez acabar com o Ministério da Cultura, abolir com a CLT. Então a gente está também acelerando o processo aí, como o Fábio Melo falou, o professor Fábio falou, sobre a reforma da Previdência, que vai praticamente abolir a aposentadoria para muitos dos trabalhadores. Isso aí, as dificuldades para ter direito no trabalho vai aumentar a criminalidade, né? E sem falar que o governo está usando o mesmo jeito de
da politicagem de todos os outros, sendo que o Bolsonaro tem cerca de 3 décadas envolvidos, né, na corrupção, no clientelismo aí, né? Então, infelizmente, tu que votou no Bolsonaro aí, tu votou no provável pior presidente aí da nossa história. Inclusive os militares que governaram aí ditatorialmente de 64 até 85 não tiraram o Ministério do Trabalho. Então, muitas medidas aí do Bolsonaro, assim como a do Temer, vão ser piores ainda do que o governo dos militares. A gente tem um exemplo aí de que uma declaração pró-Israel aí fez os países árabes, principalmente o Egito, e estarem um pouco contra, assim, o próximo governo aí do Bolsonaro, né? Eles chegaram a adiar, a cancelar uma visita de uma comitiva brasileira lá no Egito, devido a essa declaração aí pró-israelense, né? E nesse caminho aí o Bolsonaro está indo contra aqueles que ele admira tanto, que é o governo Geisel, o governo aí que respeitava um pouco a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos, respeitava aí a luta da Palestina, né? Então, essas contradições aí, essas pós-verdades, né, todo esse contexto aí, então, tudo isso para a gente entender as dificuldades aí e a coragem que essas mulheres tiveram em 29 de setembro. E eu deixo aqui o meu recado final aí, minhas considerações finais, meu abraço a todos que estão ouvindo, a paciência por quem está conseguindo ouvir agora. Acredito que agora só estão ouvindo pela rádio, né? Pela FM, porque pela internet não estamos conseguindo transmitir. Eu acredito que ainda tenhamos ainda esse problema técnico. Tá, então eu sugiro aqui, Fábio, que a gente termine o programa respondendo uma pergunta. Qual a categoria que explica a forma política do Bolsonaro? Tu acha que ele é um fascista, um populista de extrema-direita, um ultradireitista? Tu acha que ele é um neonazista, né? Eu arrisco responder primeiro. Acredito que ele é muito populista, né? Que o termo populista aí é para governos específicos aqui da América Latina, né? Governos que convivem com a democracia ou convivem com a ditadura. Uma das características dos populistas, né, é que eles comunicam diretamente com a população, com o povo, dizendo defender as pautas deles, né, diretamente, sem mediação. E o Bolsonaro faz isso aí através das redes sociais, defendendo pautas populares aí dentro do senso comum, da questão da segurança e da luta contra a corrupção. Então eu arrisco dizer aí inicialmente que o Bolsonaro é um populista de extrema direita. E me despeço aqui, deixo um abraço no coração de todo mundo e gostaria de saber a tua opinião, Fábio. Eu concordo contigo, Rafael Freitas. Embora eu seja um grande crítico do termo populismo, que foi criado pela escola lá paulista de Ciências Humanas, a USP, baseado em alguns preceitos cepalistas até, e eles enquadram o populismo nessa questão, né, de se formalmente a gente ter como populismo essa tua definição de presidentes políticos que dialogam diretamente com o povo, né, dizendo que vão abraçar as causas populares, mas chegando lá no poder, eles simplesmente abandonam as causas populares. A gente tem uma definição de populismo como um governo mentiroso, um governante mentiroso. E aí vem as fake news, né? Então eu acho que tem tudo a ver com o Bolsonaro. Agora, se a gente for enquadrar o presidente do México, o Lázaro Cárdenas, o Perón e o Getúlio Vargas e o Jango como populistas, eu acho que aí não cabe então. Porque o Jango, o Getúlio, o Perón e o Cárdenas, que são os modelos para os acadêmicos de história de populismo, eles não se encaixam nessa definição de abandonar o povo quando chegam ao poder. Pelo contrário, eles fizeram com que o povo realmente se sentisse abraçado pelo governo desses caras, né? Basta ver que o Getúlio foi derrubado por um golpe em 45 e foi eleito em 51 com um discurso muito mais radical que qualquer discurso do Lula, por exemplo, em 2003, 2010. Então eu também enquadraria o Bolsonaro dentro dessa categoria de populista, entendendo o populista como um governante que
fala diretamente com o povo, fala o que o povo quer escutar, independente de ser mentira ou verdade, mas que posteriormente, chegando no poder, abandona toda a causa popular, dá as costas para o povo e se volta para interesses específicos, oligárquicos, plutocráticos, que não são aqueles interesses populares aos quais ele se utilizou. Então eu acredito que sim, o Bolsonaro, assim como na linha do Donald Trump, não dizendo que o Bolsonaro é o Trump brasileiro, né? Porque o Donald Trump pelo menos tem algum tipo tem um mínimo de conhecimento sobre política, sobre economia. Basta ver que para acabar com a concorrência da China dentro dos Estados Unidos, né? Os produtos chineses, o aço chinês estava vendendo muito mais que o aço produzido dentro dos Estados Unidos, isso no país. O Trump levantou as barreiras comerciais dos Estados Unidos para impedir que esse aço chinês entrasse mais barato nos Estados Unidos. O Bolsonaro, ele não entende nada de economia, não entende nada de política, é um cara que fala frases assim que tu não consegue discernir nada com nada, é um fanfarrão político. Basta ver que na semana passada teve a homenagem ao Congresso dos 30 anos da Constituição, e a fala do Bolsonaro é execrável, é um cara que não sabe falar, é um cara que não tem preparo nenhum, é um cara que se lançou nessa aventura, a população desinformada por essa série de fatores que a gente elencou aqui, acabou abraçando esse cara, né? Então, eu também concordo contigo e enquadraria o Bolsonaro num populista de extrema direita. Então, finalizando o nosso programa História em Pauta, próximo programa ainda vai ser divulgado, não tem uma data específica, mas em breve divulgaremos, né? E seguindo sempre com o nosso lema: História, Educação Polêmica.